Olá, estudantes do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paz. A aula de hoje serve como complemento, como revisão de um conteúdo que já foi tratado, que já foi abordado durante as aulas remotas. Como também servirá como novas oportunidades para aqueles e aquelas alunas que não participaram da aula. Hoje falaremos sobre os elementos de coesão sequencial e referencial. Bons estudos! Nesta aula, iremos identificar elementos de coesão textual, reconhecendo as expressões que estabelecem conexão por meio de coesão referencial e sequencial, com o objetivo de inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão, dos articuladores textuais e das relações estabelecidas pelos elementos coesivos discursivos que auxiliam na interpretação e no sentido de um texto. Com a atividade e com as reflexões, você vai estabelecer relações entre partes do texto, identificando, por exemplo, o antecedente de um pronome relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais, quer dizer, substituições de palavras, a fim de compreender o posicionamento e as intencionalidades do autor. Ok? Dando início à nossa aula, vamos rever o que significa coesão. A coesão textual é responsável pela ligação dos sentidos isolados para evidenciar a estruturação da sequência do texto, não perdendo de vista o todo e a intenção com que se produz esse todo para constituir finalmente um texto. A coesão de um texto dá-se pelo uso adequado dos operadores argumentativos. Quer dizer, a coesão é uma manifestação linguística que tem uma relação com a coerência do texto. Ela provém da forma como as relações do texto são expressas na superfície textual. Os elementos coesivos também proporcionam ao texto a progressão do fluxo informacional, dando sequência ao discurso. Veja, embora a coesão não necessariamente é uma condição necessária e nem suficiente para que um texto seja considerado um texto. Ela precisa trazer ou fazer essas relações entre os elementos de uma maneira que dê uma sequência, que traga, o que apresente uma coerência. Não quer dizer que você coloca os elementos coesivos, você está construindo um texto coerente. Daí, nós consideramos a coesão como um fator importante, mas não apenas a coesão vai dizer que aquela sua produção é um texto. Ok? Vamos rever os dois tipos de coesão: a coesão referencial e a coesão sequencial. Coesão referencial. Nesse tipo de coesão,
Os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Isso pode ocorrer através da anáfora ou catáfora. Vejamos o que cada uma representa. A anáfora faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto. Como, por exemplo, a aula trata da coesão textual. Esse é um tema importante. Observe que o pronome esse está retomando o conteúdo da aula. Quer dizer, está fazendo referência ao que já foi mencionado. Catáfora. Antecipa um componente textual, sendo chamada de elemento catafórico. Observe o exemplo. O tema da aula é este: elementos de coesão. Quer dizer, nesse tipo de coesão, o pronome este, o pronome demonstrativo este, está antecipando uma informação que será mencionada. No caso, este se refere aos elementos de coesão, que é o assunto, que é o tema da aula. Ok? Vejamos alguns exemplos de elementos coesivos. Nós temos preposições, conjunções, pronomes, advérbios e locuções adverbiais. Quer dizer, nós temos vários elementos coesivos que fazem essa ligação, que fazem essa relação entre as informações de um texto, né, entre as orações, entre os parágrafos, dando continuidade, dando andamento ao texto. Veja, por exemplo, o pronome esse é um dos recursos de coesão da língua portuguesa que ajudam a fazer ligações entre as ideias expressas em um texto. Isso acontece porque o texto é como um tecido em que se juntam fios para dar uma unidade de sentido à mensagem transmitida e, por consequência, tornar mais fácil seu entendimento. Nesse tipo de coesão referencial, ocorre quando os elementos textuais fazem referência ao outro. Quer dizer, quando retomam a informação ou antecipam uma informação. Certo? Coesão sequencial é aquela que cria nos textos as condições para sua progressão, quer dizer, para sua continuidade. As diversas flexões de tempo e de modo dos verbos, bem como as conjunções, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da coesão sequencial nos textos. Veja um exemplo. Quando o jovem chegou à cidade grande, ficou encantado. Parecia ter descoberto um novo mundo. Veja que, na coesão sequencial, as palavras ou expressões são responsáveis pela criação de relação entre os segmentos do texto. Quer dizer, as palavras, como por exemplo, os verbos, que indicam um tempo que ocorreu aquela ação. Então, elas servem para dar seguimento, dar essa progressão, essa sequência
ao texto. Os mecanismos de coesão sequencial servem para articular e relacionar as informações de um texto. Serve também para desenvolver o recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita falta de coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto. Veja alguns elementos coesivos sequenciais. Nós vimos antes alguns elementos de coesão referencial. Agora nós temos os de coesão sequencial. São os elementos de adição, inclusão, de oposição, de afirmação ou igualdade. Quer dizer, nós temos vários elementos que fazem essa ligação entre as partes de um texto. Veja, o estudo sobre coesão textual serve para que você possa reconhecer os conectivos responsáveis por essa coesão, como também alguns dos elementos responsáveis pela conexão entre as partes de um texto para evitar repetição de palavras. Muitas vezes nós observamos nos textos as palavras repetidas inúmeras vezes. Por isso, a coesão é importante para que você aprenda a fazer essas substituições, dando sequência e não ficando repetitivo nas informações ou com as palavras. Portanto, a coesão ajuda a identificar elementos articuladores da argumentação, analisando o sentido de um texto a partir das relações estabelecidas por esses elementos coesivos discursivos. Certo? Agora é o momento de você fazer a atividade. Observe que nós temos uma análise de diferentes gêneros textuais. É uma atividade que servirá para que você reflita a respeito desse tema e consiga compreender melhor como a coesão textual se apresenta em diferentes gêneros. Certo? Leia com atenção, analise cada questão, responda e envie para o professor.
Chegamos ao final da nossa aula. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.